Bom dia, queridos amigos que me acompanham neste diário de um consultor de empresas. Estamos iniciando agora a edição deste 1º de fevereiro de 2022 e a gente vai falar hoje sobre um especialista em previsões. A gente vai falar hoje sobre Ben Hammersley, ou Hammersley. O Ben, ele é da cidade de Leicester, da Inglaterra, de abril de 1976. É um respeitado jornalista e consultor especializado em tecnologia, comandando uma empresa de previsões futurólogas, a Hammersley Futures. Semanas atrás, ele concedeu uma entrevista ao Eduardo Pimenta, da editoria de economia do jornal O Globo, e para a seção Época do jornal, a parte de O Globo que incorporou a falecida revista Época, lembra? Época, agora é parte integrante do jornal O Globo. Uma longa entrevista, da qual procurei separar aqueles 3 momentos que considerei mais relevantes para a gente comentar hoje aqui neste Diário de um Consultor de Empresas. Vamos lá. Sobre a suposta culpa dos algoritmos pelos absurdos que hoje acontecem na internet. Ele disse o seguinte: os algoritmos são projetados e desenvolvidos por seres humanos e não estão, assim, livres de vieses, preconceitos e crenças pessoais. Isso pode ser muito ruim e acredito merecer algum tipo de regulação. Por outro lado, a tecnologia tem sido utilizada para o processo de decisões como conceder empréstimos bancários, por exemplo. As empresas devem ser capazes de explicar como e por que se chegou a uma decisão, e essa decisão sempre passível de recurso. Portanto, as empresas de tecnologia começam a entender sobre a importância de terem em seus quadros permanentemente especialistas em ética. Sobre um provável boom de inovações nesta década, a de agora, 2021, 2030, ele disse: a próxima grande inovação sempre será maior que a anterior. Assim, por um lado, essa crença é verdadeira. Já se pensarmos no que aconteceu com o mundo, por exemplo, entre 1890 e 1920, as mudanças foram enormes. O mesmo acontecendo entre 1930 e 1960 e, mais recentemente, entre 1960 e 1990. Hoje, a gente fala muito em tecnologia, mas as invenções da penicilina, do avião, da máquina de lavar, da pílula anticoncepcional, do ar-condicionado e da geladeira mudaram o mundo muito mais, por exemplo, que o surgimento da videoconferência, que é uma das sensações desta pandemia. Portanto, não somos a única geração de pessoas que viveu em uma época em que as coisas mudaram radicalmente. Por decorrência, difícil dizer-se o que teremos na próxima década. Por exemplo, inovações espetaculares, como foi um dia a chegada do avião. Mais adiante ele falou sobre eventuais inovações impactantes em curso, não é? E a resposta dele foi a seguinte: sim. Dentre essas, há um reator de fusão nuclear sendo construído no sul da França, o ITER, Reactor International Thermonuclear Experimental, muito próximo de se tornar viável. Quando isso acontecer, conseguiremos, por exemplo, transformar a água do mar em energia. E assim o mundo mudará uma vez mais, da noite para o dia. Teremos fonte de energia infinita, removendo o carbono da atmosfera e condenando ao abandono os combustíveis fósseis. Os envolvidos no ITER falam em no máximo 10 anos, portanto, muito provavelmente nesta década. No final do papo, o Pimenta pediu ao Ben que falasse sobre o futuro do trabalho pós-pandemia.
E ele disse o seguinte: hoje, depois de meses em casa, quando uma empresa pede a um funcionário voltar para o escritório, está pedindo e lembrando a ele do gasto do tempo em transporte, de mais dinheiro em roupas e sapatos, na alimentação em restaurantes. Assim, as empresas mais sensíveis entenderam que não dá mais para voltar ao mundo igualzinho era antes da pandemia. Por outro lado, as pessoas, em decorrência da pandemia, procederam a uma revisão consistente dos seus principais valores. Passam, assim, e a partir de agora, a priorizar a família, a saúde mental, o essencial, a consciência, enfim, de que por mais que dure, a vida é muito curta. E é assim, amigos, que todos mais que prepararam-se para a volta pós-pandemia, né? Com uma outra cabeça, com outras expectativas e emoções. Esse, né, os sentimentos e as previsões do Ben Hammersley, 45 anos, futurólogo respeitado, e que de alguma maneira, acredito, bata com aquilo que você esteja pensando neste momento, vésperas da retomada da economia em velocidade próxima do normal. Bom dia e até amanhã.